Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais essa aula, aula 4 agora de Físico-Química, e daremos continuidade ao que nós vimos a aula anterior, né? Paramos ali na parte teórica do momento ali dipolar, né? Que seria, no caso da física, ali o vetor resultante. Então, nosso objetivo da aula de hoje é continuarmos com o assunto, mas agora a parte de cálculo, e também aprofundarmos um pouquinho mais em outro tema que chama-se propriedade coligativa. Então, para quem não lembra, o professor Eduardo Araújo, né, tutor dos cursos de licenciatura e bacharelado em Química, trabalhando ali na área de exatas como um todo. Então, vamos ao nosso material de hoje. Então, o que estaremos vendo hoje, aula 4 de Físico-Química. Então, nossa conversa inicial é o que trabalharemos nessa aula. Tá? Então, parece pouco, mas é um assunto um pouco mais difícil de explicar, por isso que eu dividi isso em duas aulas. Então, faremos o cálculo de energia em momento dipolar e também falaremos sobre propriedades coligativas, a parte teórica e a parte de cálculo. Né? Depois você vai ver alguns exemplos aí que serão mostrados nos slides. Então, na aula passada, né, nós vimos esse slide já, que fala sobre a polaridade, só para você lembrar. Então, quando uma molécula, né, lembra, a somatória dos vetores, a somatória dos vetores é diferente de zero, você tem que uma molécula é polar, ou seja, existe um momento dipolar. E quando a somatória dos vetores dá igual a zero, né, fica igual a zero, a substância é apolar. Tá? Lembra que eu tenho ligação polar e molécula também, tá? Polar. Tenho ligação apolar e molécula apolar. Para você ver sobre o momento dipolar, você precisa pensar sobre a molécula, tá? Que seria a somatória dos meus vetores, dando igual a zero ou diferente de zero. Beleza? Então vamos continuar aí. Também vimos essa imagem, né, essa tabelinha na aula passada. Eu fiz questão de começar realmente revendo, né, porque é importante. Então aqui você tem, por exemplo, o NaCl, igual havia explicado, né, que é uma ligação íon-dipolo, uma ligação iônica. Então o momento dipolar é o 9, é o maior de todos aí. Isso mostra que a ligação é mais forte. Aí, por exemplo, aqui eu tenho as ligações covalentes polares, né, o CH3Cl, o H2O, CH3OH. Eu falei de todos esses aí na aula passada, né? Então perceba que já é um valor bem mais baixo, mas ainda assim existe o valor. Então isso é uma ligação polar, uma ligação covalente polar. E as ligações covalentes apolares, você vai ter um momento dipolar igual a zero. Né? E na aula passada, eu dei alguns exemplos sobre o HCl e o HBr, falei bastante, né, principalmente sobre a eletronegatividade, né, que o Cl ele é mais eletronegativo, então o momento dipolar é maior, comparado com o HCl, que é menos eletronegativo, que seria, no caso aqui, o momento dipolar menor. Ambas as moléculas, né, parecidas aqui, HCl, HBr, começando igual. E aí, essas duas moléculas, igual eu havia comentado, elas fazem a dipolo permanente, né, tendo esse valor. Quando eu vou para uma parecida com essa, mas eu faço a ligação de hidrogênio, aumenta mais ainda, né? Você pode ver aqui em cima que seria a água, que é 1,85. Né? Então, quanto mais forte for a ligação, no caso, né, maior seria esse momento dipolar. Tá? Só revendo algumas coisas que nós vimos na aula passada. Então, vamos continuar para o exercício, né, que é a parte de cálculo. Então, pegue uma caneta, um lápis aí, uma calculadora também, um papel, para anotar alguns dados. Então, eu vou tirar minha imagem aqui para a gente conseguir visualizar o nosso enunciado, que é a parte de cálculo agora do momento dipolar. Então, diz assim, ó, a distância entre os centros do átomo de H e cloro, no caso HCl, né, seria a distância do H do Cl, é 1,27 angstrom. Anote esse dado aí, tá? Isso é a distância. Aí a pergunta A, calcule o momento dipolo em Debs que resultaria se as cargas dos átomos de HCl fossem respectivamente mais 1 e menos 1. É como se fossem as cargas, os NOx deles ali, né? E a pergunta B, qual o módulo de carga necessária em unidades elétron nos átomos de H e Cl para produzir o momento experimentalmente definido, que seria o valor real, tá? Então, lembrando, vamos anotar os dados aqui também, né? 1,27 angstroms é a distância entre o H e o Cl, e o valor que seria o real
você vê nessa tabelinha, o HCl que eu estou trabalhando, né? Então anote aqui, ó, 1,08. Né? Esse seria o valor esperado, não necessariamente o real, mas o valor esperado, né? Que é o HCl que eu estou trabalhando. Certo? Então, no próximo slide, nós comentaremos, né? Nós iniciaremos os cálculos. Então, pegue a sua calculadora, a sua caneta e vamos aos cálculos. Então, vou projetar novamente aqui. Então, só vamos anotar, vamos voltar um pouquinho. HCl, qual que é o valor real? O valor definido experimentalmente. Vamos anotar ali na tabelinha. O HCl, vamos anotar aqui, ó. É o HCl que ele quer. É 1,08. Deixa anotadinho. Esse é o valor, que é o valor teórico esperado. Agora vamos fazer os cálculos. Então, os cálculos estão sendo mostrados aí. Deixa eu tirar minha imagem aqui para não tampar os cálculos. Então, veja ali, ó, dá uma pensadinha ali. Ó. Então, eu sei que um angstrom é equivalente a 10 a menos 10 metros, tá? Essa é a mudança aí que você vai fazer, tá? Um angstrom, 10 a menos 10 metros. Então, 1,27 angstroms vai ser equivalente a 1,27 vezes 10 a menos 10 metros, beleza? Primeira coisa que eu fiz é a transformaçãozinha de unidade. Aí, como eu tenho a distância, esse angstrom é a distância, né? É o D. Então, você vai colocar o D, ó, esse valor. Ó. Então, vamos fazer as linhas aqui para você conseguir seguir. Se eu não me engano, no slide anterior, eu falei que o angstrom é 10 a menos 9, pessoal. Se eu falei isso, tá errado, tá? Me desculpe aí o erro, é 10 a menos 10. Então, aqui a distância, ó, eu coloquei aqui, ó, é o D, em angstrom. A minha carga, eu coloquei a carga elementar inicialmente, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Só vamos voltar aqui, para você saber todos os dados. Ó. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga referente a 1 elétron. Tá? Então, estou usando esse valor ali, ó, no lugar da carga. Beleza? E aí eu achei referente ao módulo, né? Referente ao módulo para carga elementar. Então, você faz essa continha, dá 2,03 vezes 10 a menos 29 coulomb vezes m, tá? Que é vezes metro. Aí eu quero transformar para o Deb, que a primeira pergunta foi para Deb. Então, o Deb equivale a 3,34 vezes 10 a menos 30. Eu acabei de comentar aqui com vocês, né? Ó. Cadê? Onde está aqui? Ó. Tá aí, bom, enfim, tá em algum slide ali, tá? E aí, 2,03 vezes 10 a menos 29 equivale a quanto, né, em relação ao Deb? Então, eu fiz a multiplicação cruzada. Esse vezes esse, né? E esse vezes esse, faz a continha lá, você encontrou a resposta do primeiro, 6,08 Debs. Sendo que deveria ter sido, né, encontrado quanto experimentalmente? 1,08. Ah, professor, está errado a conta. Não está errado, tá? Tem vários fatores que modificam isso. Temperatura, pressão atmosférica, tem vários fatores. Esse 1,08 é um valor esperado, tá? Mas não necessariamente ele vai ser encontrado, né? Então, de acordo com essas relações aí, nós encontramos 6,08, tá? E a pergunta B. Qual o módulo da carga necessária na unidade, né, elétron? Então, vamos fazer aqui. Ó. Então, eu sei que 1,08 é o esperado, né? Então, eu vou ter que usar aqui agora. 1,08 é o esperado. Ou então, né, pensando aqui em coulomb por metro, 3,61 vezes 10 a menos 30. Esse seria o valor experimental. Tá? Fazendo essa transformação final aqui, ó, você consegue ter esse 3,061 vezes 10 a menos 30. Tá bom? Qual que é o raio de distância? 1,27 angstrom, ele falou no enunciado. Agora eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Veja aqui, ó. O que vai ser o momento de polo dividido pelo raio, ou seja, pela distância, tá? Então aqui eu coloquei o valor esperado, tá? Ou seja, o valor teórico, ó, 3,61 vezes 10 a menos 30, ó, que é o valor esperado. Da onde eu peguei isso? Dessa tabelinha aqui, ó. 1,08 que era para o HCl, tá? Aí eu transformei isso para o sistema internacional. Dividido também pela distância, pelo esse R, a distância, o R, no sistema internacional, né? Que é em metro. E aí eu fiz essa continha, a minha carga deu 2,8 vezes 10 a menos 20. E aí eu fiz a transformação para elétrons. Então eu sei que um elétron, a carga dele é equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, em 2,8
vezes 10 a menos 20 coulombs, né, que é esse valor que eu acabei de encontrar, eu vou ter quantos em relação ao elétron? Faz a continha, multiplica cruzado, 0,171 elétron. Então aqui equivale a 0,171 elétron, o hidrogênio é menos eletronegativo, né? Então ele vai ficar com um valor positivo na frente, como se ele tivesse sobrando prótons, e o cloro, como ele aproxima os elétrons para si, né, ou seja, como se ele estivesse ganhando os elétrons, que ele é mais eletronegativo, ele vai ter o mesmo valor, 0,175 negativo. Beleza, pessoal? Então é assim que você vai fazer a continha aí referente a encontrar esses valores em elétron. Propriedades coligativas, bastante conhecimento nessas aulas, né? Então, as propriedades coligativas, você tem em relação à pressão de vapor e ebulição, tá? Então, aqui imagine que você tem uma água, por exemplo, né? Está evaporando. Essas moléculas que estão evaporando, elas estão indo para todos os lados. Ó. Então, aqui, ó, a água está indo para a esquerda, as moléculas, né? Para a direita, para cima, para baixo, né? Para baixo. No formato diagonal também, ó, formato diagonal. Agora, quando essa molécula ela está sobre a superfície aqui, ó, ou seja, aquela parte que separa a fase gasosa da fase líquida, aqui, ó, para cima dessa fase estaria a fase gasosa e para baixo estaria a fase líquida. Quando ela faz esse movimento, ela consegue passar para a fase gasosa. Tá? Então, essas moléculas da superfície, quando vai para cima, vai para a fase gasosa. E aí, todas elas podem fazer esse movimento. E aí vai gerar aqui em cima o vapor de água. E aí, conforme você vai aumentando a parte aqui em cima desse vapor de água, ela vai gerando pressão, porque a água é matéria, né? E matéria ocupa lugar no espaço, tem massa, ela vai gerando uma pressão, tá? Então, você vai ter aqui, ó, a fase gasosa, e ela, como tem uma pressão, ela vai fazer uma pressão sobre a superfície aqui. E aqui, a isso, nós chamamos de pressão de vapor, tá? Então, aqui, ó, chamamos de pressão de vapor. Quando chegar no limite máximo lá em cima, não couber mais pressão, como se, por exemplo, fosse uma panela de pressão, é aquele limiar dela explodir, ela está no limite da pressão dela, você chamaria isso de pressão máxima de vapor, aonde lá em cima não cabe mais nada que não seja aquilo que já está lá. Um pouquinho a mais explodiria o recipiente, tá? Então isso é a pressão de vapor. Quando você tem a pressão de vapor igual à pressão externa, você fala que a substância entrou em ebulição, tá? Então, se a pressão de vapor for igual à minha pressão externa, você fala que a substância ela entrou em ebulição. No caso da água, isso aconteceria a 100 graus Celsius, tá? E a pressão atmosférica de uma atmosfera, que seria o nível do mar ali, tá? Então, quando a pressão que essa molécula exerce é igual à pressão do ar na superfície, dizemos que o líquido entra em ebulição, exatamente como eu acabei de dizer para você. Tecnicamente, essa pressão exercida pela molécula é chamada de pressão de vapor, igual eu acabei de comentar também. Quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Tá? Então, a ebulição, na verdade, é um conceito que diz que a pressão de vapor é exatamente igual à pressão atmosférica. Isso significa ebulição. Alguns valores aí de PV para a água. Então, a temperatura zero, pressão de vapor nessa temperatura é 4,6 milímetros de mercúrio. Agora, vamos lá para 100 de temperatura. Então, se a temperatura é 100 graus Celsius, a gente pensa a água evapora 100. Isso nós temos a pressão de vapor, ó, 760 milímetros de mercúrio, ou equivalente a um ATM, né? Porque um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, perceba que a gente fala que a temperatura de ebulição, na verdade, é quando ela realmente, né, ela se iguala à temperatura. Então, a temperatura aqui, ó, 100 graus Celsius, é equivalente à minha pressão de vapor, tá? Só que isso é para qualquer pressão, tá? Se eu tivesse uma pressão, eu estou subindo uma montanha. Estou subindo uma montanha, ou seja, estou diminuindo a pressão atmosférica. Então, vamos imaginar que a pressão atmosférica num certo ambiente, ó, seja 149,4. A temperatura de ebulição, como seria igual, né, seria equivalente a 60 graus. Tá? Só para você ter uma ideia, no pico do Everest, a temperatura de ebulição da água gira em torno de 70 graus Celsius. Então, aqui, ó, 70 graus Celsius, a pressão de vapor, no caso, também a pressão ambiente, né, seria aproximadamente 233,7 milímetros de mercúrio. Tá? Então, só para você ter algumas ideias em relação aos dados. E aí, se eu pegar esses dados aqui, ó,
e colocar num gráfico de temperatura por pressão, você vai gerar esse gráfico aí. Olha que legal, eu fiz esse gráfico no Excel. Vamos seguir, ó. Então, se eu tiver, por exemplo, a pressão aqui, ó, de 760 milímetros de mercúrio. 760, vamos colocar aqui, ó, 760. Então, saiba que 760 milímetros de mercúrio seria equivalente a uma atmosfera, que é o nível do mar. Qual seria o valor da minha temperatura de ebulição? Então, você puxa no gráfico, ó. Tá meio difícil fazer uma linha reta aqui, mas vamos imaginar que esteja reta. Você puxa no gráfico, bateu no gráfico, você puxa aqui para baixo. Então, esse valor seria equivalente à temperatura de ebulição. Tá bem fácil, tá? Então, é assim que você analisa esse tipo de gráfico. E aí você pode ter, esse gráfico mostra várias pressões, né? Ó, se eu tivesse uma pressão de 1074 de milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição, ó, seria um valor um pouco maior. Se eu tiver uma pressão menor, ou seja, uma altitude maior, veja aqui, ó, a 355, a temperatura de ebulição seria equivalente a 80. Então, eu simplesmente peguei esses dados e apliquei num gráfico. E esse gráfico mostra para você a relação, né, da pressão de vapor com a temperatura de ebulição. Como que você faz para abaixar essa pressão de vapor? Bom, então se você viu que as moléculas estão saindo, né, elas estão evaporando e elas estão baixando também. Então aqui você tem dois tipos de velocidade. Velocidade de evaporação, né? Ou seja, a velocidade que está indo para a fase gasosa, e aqui a velocidade que está indo para a fase líquida, velocidade de condensação. Quando a velocidade de condensação for igual à velocidade de evaporação, você fala que entrou no equilíbrio. Então, significa que aqui a pressão de vapor, ela seria máxima. Então, aqui seria a pressão máxima de vapor, tá? Só que como que você faz para diminuir? Ou seja, para prender mais essas moléculas na fase líquida, que é a fase líquida, que é a fase gasosa. Ou seja, diminuir a pressão de vapor. Tem como? Quando você coloca um soluto não volátil, por exemplo, o sal. Então, o sal, essas bolinhas em preto aqui, ó, representam o sal. Então, perceba que quanto mais sal que eu coloco aqui, menos moléculas gasosas eu teria. Então, eu diminuo a pressão de vapor. Na prática, eu tornei ela mais difícil de evaporar. Então, se eu tornei mais difícil de evaporar, a temperatura de ebulição aumenta, tá? E é isso que é o abaixamento da pressão de vapor. Eu consegui prender mais moléculas aqui no estado líquido e, consequentemente, menos moléculas no estado gasoso eu teria. Então, aqui, a pressão de vapor máxima, ou a pressão de vapor, ela estaria menor, tá? Isso é devido à adição de um soluto não volátil, ou seja, um soluto com ponto de ebulição muito alto. Por exemplo, o sal de cozinha, ou mesmo o açúcar, né? Que tem pontos de ebulição muito altos. E aí temos a propriedade coligativa. Eu falei que aumenta a temperatura de ebulição. Mas quanto que aumenta? Só que das propriedades coligativas, nós temos 4 propriedades coligativas. Uma chamada tonoscopia, onde o foco do estudo é a pressão de vapor. Então, eu não vou olhar para o resto, vou olhar só a pressão de vapor aumentando ou diminuindo, tá? Também tem o processo osmótico, que passa o solvente ou o soluto, né? No caso, a osmose é o solvente. Passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso é um processo natural que é chamado de osmose. Então, dá para eu conseguir calcular essa pressão osmótica. Então, se o meu foco for esse, o nome da propriedade seria osmoscopia. Dá para estudar a temperatura de congelamento de uma substância, né, que aí seria a crioscopia. E também dá para estudar, como o slide anterior eu falei, a temperatura de ebulição, né, que seria a ebulioscopia. É bem importante que quando você coloca um soluto não volátil, por exemplo, na água, essa solução formada vai acontecer as 4 coisas ao mesmo tempo. Vai ter alteração na pressão do vapor, vai ter alteração na pressão osmótica, também terá alteração na temperatura de congelamento e também terá alteração na temperatura de ebulição, tá? Então aqui, ó, você tem a pressão de vapor, olha o macetinho para você gravar, ó, vapor, aqui é osmose, aqui é crioscopia e aqui é ebulição, tá? Então você, olha a palavra que formou, você. Então você tem 4 propriedades coligativas, certo? Vapor, osmose, congelar, ebulir. Você. E acontece o quê?
O ponto de ebulição, quando você coloca o sal na água, por exemplo, ele vai aumentar para cima. Agora, daqui em diante, você só altera a seta. A ebulição aumenta, o congelamento diminui, o processo osmótico aumenta, só vai alterando. E a pressão de vapor, ela diminui, tá? Igual eu mostrei para vocês no slide anterior, né? Ó. Então, aqui, ó, eu diminuí a pressão de vapor, tá vendo? Consequentemente, vai acontecer o que com a temperatura de ebulição? Vai aumentar, né? Então, é exatamente isso. Ó. Se eu diminuir a pressão de vapor, a temperatura de ebulição aumenta, congelamento diminui. Esse é um exemplo que você não deve fazer, né? Mas, enfim, só para você ter um exemplo. Quando você pega o gelo, sei lá, o gelo está bem frio, né? Quando você coloca sal no gelo, ele fica mais frio ainda. E aí você percebe que tua mão, caso faça isso, não faça, por favor, vai machucar. Vai ficar tão frio, por quê? Porque o gelo a 0 graus Celsius, ele está congelado. Abaixo, quando você coloca sal, ele baixa a temperatura de congelamento. Então ele vai ficar mais frio ainda. Isso que eles fazem para derreter neve em países que neva, né? Tá lá congelado, é água, né? Aquilo é água. Quando você coloca gelo, coloca sal, o que acontece? O sal, ele vai fazer com que a sua temperatura de congelamento diminua. Como a temperatura ambiente não vai mudar, vai continuar aquela temperatura, e a temperatura de congelamento diminuiu, ele começa a derreter pela temperatura ambiente. Tá? Então, por isso que eles colocam sal na água, justamente para diminuir essa temperatura de congelamento. A temperatura ambiente vai ser a suficiente para conseguir começar a derreter o gelo, que na verdade é a neve. Tá? Então, é isso que eles fazem aí nesses países. Existem várias outras utilizações também, tá? Como o etileno glicol, né? Que inclusive aconteceu um acidente há um tempo atrás aí numa cervejaria no Rio Grande do Sul, né? Que vazou etileno glicol para a bebida, isso é fatal, né? Bebeu isso vai acabar tendo problema de saúde, na verdade vai até morrer mesmo, né? Então esse etileno glicol, ele era uma substância que era o anticongelante, né? Por quê? Porque a temperatura baixava muito, claro que ele não colocava na bebida, né? Isso passava por condutores. O problema é que isso foi parar na bebida e as pessoas ingeriram e acabaram vindo a falecer. Mas esse etileno glicol, ele é um anticongelante, que eles usam justamente para a temperatura de congelamento de uma determinada substância, uma solução ali no caso, que era justamente um líquido que passava nesses tubos, deixar a temperatura bem abaixo, né? Ou seja, não congelar no momento da produção lá das bebidas. Isso também é usado como no tanque de combustível de carros nesses países que também o combustível pode congelar, ou também na aviação, né? Se não fosse o etileno glicol, o combustível do avião a altas altitudes, ou seja, baixas pressões, iria congelar e, consequentemente, isso não seria um resultado muito legal, né? Então, eles usam esses processos aí em todas essas utilizações, entre outras que eu falei, tá? Continuando, então, ó, vamos lá. Como que eu faço para calcular a diferença das formazinhas em si? Quanto que vai aumentar, quanto vai diminuir da pressão e tudo mais. Aí são essas formas. Ó. Se eu quero calcular, por exemplo, a variação, então, a variação da pressão. Eu vou pegar a minha pressão inicial, quando falo de pressão, lembra a tonoscopia, né? Multiplicar pela constante tonoscópica, multiplicar pela molalidade, que é um tipo de concentração, e em alguns casos aparece um I aqui no final, que é o fator de Van Hoff. Quando que vai aparecer esse fator de Van Hoff? Quando eu estiver falando de ácidos ou de substâncias iônicas. Não é ácido e não é substância iônica, esse I aqui, o fator de Van Hoff, não aparece. Então seria somente o K vezes o W. Como que eu vou calcular a pressão osmótica? Então a pressão osmótica, que é esse π, é simplesmente equação do Clapeyron. PV é igual a nRT, podendo aparecer ou não esse I. Tá? Como é que eu vou calcular a variação da temperatura de congelamento? Eu vou pegar a constante de crioscopia, aqui de congelamento, vezes a molaridade, podendo aparecer ou não esse fator de Van Hoff. Como que eu calculo a ebulioscopia? A variação da temperatura de ebulição. Vai ser a constante de ebulição vezes a molaridade. E aí podendo aparecer ou não o I. Veja que a fórmula é a mesma, né? Ó, K vezes W, K vezes W, K vezes W. A única que muda é a osmoscopia, que na verdade é a fórmula de Clapeyron. PV igual a nRT. Só que aqui no caso, pensando na propriedade coligativa, tá? Então vamos lá. Bom, antes disso, o que é o fator de Van Hoff?
é 1 mais alfa, que é menos 1. O que é esse alfa? Esse alfa é o grau de ionização. É o quanto de íons que uma substância produz. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um ácido forte. O ácido, ele se dissocia completamente. Então, ele se transforma, ioniza completamente. Então, ele se transforma completamente em íons. Se eu pegar um sal, você vai falar que esse alfa é 100%. Tá? Agora, se eu pegar um ácido fraco, o que significa ele ser fraco? Significa que nem todo ácido vai estar na forma de íons. Então, você vai ter que ver quantos íons que foram formados em relação a quanto de ácido que você tinha e fazer uma porcentagem. Aí, essa porcentagem vai ser esse alfa. Esse Q é a quantidade relacionada ao balanceamento. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aí. Ó. Com cálculos. Então, seguindo os passos do químico francês, François-Marie Raoult, nessa data, pesquisou sobre o efeito criométrico, crioscópico, está pensando nisso já, né? Congelamento. Em um estudante de química, desenvolveu 90 gramas de glicose. Então, vamos anotar isso aqui, ó. 90 gramas de glicose. Então, 90 gramas. Glicose vai ser o quê? O teu soluto, né? Então, 90 gramas de soluto. O que for soluto, vamos chamar de M1, tá? Então, M1, 90 gramas. Em 400 de água, a água vai ser o quê? O teu solvente. Então, o que for solvente, vamos usar o índice 2. Então, a massa da água, você tem 400 gramas. Então, 400 gramas. Continuando ali, ó. Ele aqueceu, né, o conjunto sabendo que o Kc, constante crioscópica da água, é 1,86. Então, vamos anotar isso aqui, ó, deixar no próprio enunciado. Então, o Kc é 1,86, olha a unidade, ó, graus Celsius por mol. Qual seria a temperatura inicial de congelamento por ele encontrada depois de algum tempo? Ele está perguntando a temperatura de congelamento. Então, temperatura de congelamento constante crioscópica. Então, delta Tc, a variação da temperatura de congelamento, vai ser igual a constante de congelamento, que é 1,86. Então, 1,86, já pega uma calculadora aí, já deixa preparada, tá, pessoal? 1,86 vezes o W. O que é o W? É concentração molar. Vou calcular aqui em cima. Então, o W, a concentração molar, é igual ao número de mols do soluto, então, o número de mols, que é esse N do soluto, sobre a massa do solvente, que eu falei que é 2, lembra? O solvente é 2. Só que essa massa, ela precisa estar em quilograma, tá? Precisa estar em quilograma. Então, primeiro, vamos achar o número de mols. O que é o número de mols? O número de mols é massa da substância que o enunciado te fala sobre massa molar, que aí você vai precisar olhar a tabela periódica. Então, qual que é a massa do teu solvente? O enunciado falou, 90. Qual que é a massa molar do solvente? Não, desculpa, do soluto, 90. Qual que é a massa molar do teu soluto? O teu soluto é a glicose, C6H12O6. Então, são 6 carbonos, vezes a massa dele da tabela periódica, mais 12 hidrogênios, vezes a massa dele da tabela periódica, mais 6 oxigênios, vezes a massa dele da tabela periódica. Aí eu peguei a minha calculadora, para você ver que você vai poder usar isso na prova. Então, vou pegar aqui, ó, 6 carbonos, vezes, dá uma olhadinha, qual que é a massa do carbono na tabela periódica? Qual que é? Isso mesmo, 12. Aí, mais 12 hidrogênios, vezes, quanto que é a massa do hidrogênio? Dá uma olhadinha aí, quanto que é? Isso, é 1. Mais oxigênio, 6 oxigênios, vezes, quanto que é a massa do oxigênio? Dá uma olhadinha aí. 15,99? Não, arredonda isso daí, 16. E aí eu vou somar, dá 180. Então, aqui embaixo, ó, eu coloco 180, tá? E aí, simplesmente, você faz a sua divisãozinha, que vai ser o número de mol. Ó, 0 aqui, né? Fica 9 para 18, fica 1 sobre 9, 1 sobre 2, né? Então, aqui vai dar 0,5 mols. E aí, você coloca isso na forma, né? 0,5 mols. Achei a primeira parte. 0,5 mols. Sobre a massa do solvente. Quanto que é o solvente? 400. Em quilos. Então, 400 divide por 1.000, né? Então, dá 0,4, né? Que é o 400 dividido por 1.000. E aí, você faz a sua divisãozinha aí, ó. 0,5 por 0,4 é a mesma coisa que 5 por 4, né? Então, você vai fazer lá, ó. Vamos fazer tudo na calculadora, pra você ver que é simples. 0,5 dividido por 0,4. Então, dá 1,25.
que esse é o teu W, que você coloca aqui, ó, 1,25, certo? E aí você vai analisar se aparece o I ou não. C6H12O6, carbono, hidrogênio e oxigênio, é um tipo de ligação covalente, só tem A metais. Isso não é um ácido. A prova disso, aqui, glicose, terminação em ose, é um açúcar. Açúcar não é ácido, então não aparece aquele I no final. Então é só fazer essa multiplicaçãozinha. Então o teu ΔTC, a variação da temperatura de congelamento, será 1,86 mais 1,25, ou seja, 3,11. Essa aqui, ó, é a tua variação, tá? 3,11. 3,11. Ele tinha falado quanto que era de cada um aqui, né? A massa molar e tudo mais. E aí você tem assim, ó, qual a temperatura inicial de congelamento por ele encontrado de algum tempo. Faltou o item E, tô acabando de ver que nesse exercício aí faltou o item E, que é justamente a resposta, tá, pessoal? Então o item E, ó, vamos ver. Qual que era a temperatura inicial da água? Temperatura inicial da água, vamos pegar o nível do mar como base, né? Então temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Agora você sabe que o congelamento vai fazer o quê? Vamos voltar num slide aqui, ó. Acabei de mostrar, ó. Congelamento, crioscopia. Congelamento tem que diminuir, certo? Então você vai fazer o quê? Pegar essa tua temperatura e diminuir da que você encontrou da variação. Então vai ser 0 menos 3,11. Ou seja, é o próprio 3,11 negativo. Então, com essas condições, seria equivalente a 3,11 negativo, né? Então, a variação seria 3,11, tá? Graus Celsius, que seria justamente a resposta que não está aqui, né? Que seria a resposta E aí. Beleza, pessoal? Então, é bem simples você fazer essas continhas aí. O último caso, eu vou deixar para você pesquisar, isso aí é como tarefa para você, qual dessas soluções e solvente, né, representados a seguir, apresenta o maior ponto de ebulição. Então, aqui você só vou dar a primeira dica, ó, glicose, é açúcar, tá? Ó, não aparece o I. Então, você tem que pensar, ó, ebulição, variação da temperatura de ebulição tem que ser igual à constante. A constante, vamos imaginar que seja igual para todas aqui, que ele não falou, né? Ó, constante K vezes o W. No lugar do W, você pode colocar esse valor, 0,2, que é a concentração. Embora mol por litro seja a concentração molar, não seja molar, você pode usar esse 0,2, tá? Não tem problema. Sacarose, né? Mesmo esquema. Variação da temperatura de ebulição, na verdade eu falei que é você para fazer em casa, mas estou respondendo, né? É igual a constante vezes o 0,2. Como sacarose, ose é um açúcar, não aparece o I. Então, ó, por enquanto, essa aqui, ó, tá a mesma coisa, tá considerando que o K seja igual. Agora, em NaCl, vamos ver, ó, variação da temperatura de ebulição vai ser o K, né, o K vai ser igual para todas, né? Vezes a concentração 0,2. Só que é o seguinte agora, o NaCl, ele é uma ligação iônica, então você vai precisar fazer a dissociação. NaCl, o que é dissociação? Separar, que vai aparecer o I, tá? Então aqui vai ser, ó, um Na, você tem um Na, e também você tem um Cl. Como o NaCl é uma ligação iônica, você vai considerar que aquele alfa lá do fator de Van Hoff seja 100%, tá? Então, quando acontecer isso, o valor do fator de Van Hoff vai ser o próprio valor do Q. E o que vai ser esse Q aí? Isso quando for o alfa 100%, tá? Vai ser simplesmente a somatória desse valor com esse valor de balanceamento. Ou seja, 2. Então, para o caso do NaCl, isso aqui vai ser multiplicado por 2 ainda. Ou seja, por enquanto ele está ganhando, né? Então, por enquanto é o D. Agora vamos ver essa próxima. Então, a variação da temperatura de ebulição vai ser igual a constante vezes o W, né, ou seja, 0,2, vezes o fator de Van Hoff, que é uma ligação iônica. Mesmo esquema aqui, ó. MgCl é uma ligação iônica, ou ácido, né? Aparece o fator de Van Hoff. Então, MgCl, você vai separar, fazer aí a dissociação do Mg do Cl. Aí lembra? Esse MgCl2, né? Aí o magnésio faz por distribuição eletrônica. Qual que é a carga do magnésio?
vai ser mais 2. Caso não visualize isso de forma direta, ó, esse 2 que está aqui vem para cima. Só que é meio perigoso fazer isso, tá? Porque aqui, se tiver uma substância composta no teu ânion, você pode confundir. Então, o mais fácil é mesmo você ver as cargas dos cátions por distribuição eletrônica. E as cargas dos ânions por tabela de ânions. Ou, né, no caso aqui do cloro, é -1. Essa aqui é a distribuição. Esse 2, ele sai daqui, tá? Ó. Ele vem para a carga do cátion e do cátion vem para a carga do ânion. Então, agora você tem, ó, 1 magnésio e 2 cloros. Agora aparece como balanceamento. Então, considerando que o teu Q seja, o teu alfa seja 100%, o valor do teu Q vai ser 2 mais 1. Ou seja, será 3. Então, aqui, ó, você multiplica por 3. E da água pura, né, vai ser o próprio valor lá de 100 graus. Tá? Então, ou seja, isso aqui não vai ter variação nenhuma, porque a água está pura, né? Então aqui, ó, vai ter uma variação da constante vezes 0,2, vai ser 100 mais essa constante aí, né? Aqui também vai ser o mesmo valor, aqui vai ser o dobro comparado com as anteriores, e aqui comparado com as anteriores será o triplo. Então, qual dessas soluções apresentará maior ponto de ebulição? Porque o ponto de ebulição aumenta, né? Então, aqui no caso, será a resposta, o item E. Beleza? Então, aí, finalizamos a nossa aula, pessoal. Espero que você tenha gostado, aprendido bastante informações, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição aí na tutoria. Grande abraço.